Continuando, gente, bora lá? Então a gente estava falando de tecnologias, que era uma coisa que tem influência direta. A escolha da tecnologia muda o resultado final de custo da nossa obra. Mas ela não é o único fator. Vamos ver mais algumas coisinhas. Cadê, rapaz? O danado não está passando aqui. Então, gente, vamos começar a ver algumas técnicas e alguns condicionantes morfológicos que vão fazer com que o custo seja maior ou menor. Quando a gente pega, por exemplo, lá, os livros que falam diretamente de custos, uma coisa que a gente vai perceber que não tem uma relação direta com o custo é o que muitos construtores fazem. Eles falam assim: reduz a área, vamos fazer algo menor, vamos reduzir a área porque eu cobro por metro quadrado. Gente, construtor que considera metro quadrado como referência de preço de obra, ele pode estar entrando numa fria ao estabelecer esse parâmetro. Porque existem estudos, e aí não sou eu que estou dizendo, são os especialistas que estudam custo, e aí tem algumas referências, eu até depois vou falar para vocês no de um livro, que eu não lembro agora, que eu não tirei esse conteúdo, que ele diz que a relação de custo com metragem, ela é inversamente proporcional. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Vamos ver se com... Não, peraí, deixa eu primeiro parar aqui. Normalmente, obra que aumenta, ela tem custo por metro quadrado mais baixo do que quando você está reduzindo uma área. Isso quer dizer que reduzir a área não é uma estratégia inteligente para reduzir custo, porque os elementos e equipamentos continuam lá, as estruturas que precisam estão lá ainda, é a mesma. Só que reduziu que você tirou um pedacinho da parede e um pedacinho da laje, mas e a viga que está no canto? Não teve que manter? Será que reduziu significativamente? Normalmente você aumenta custo quando você reduz a área, então cuidado com isso. Mas outra coisa que a gente tem que cuidar é quantidade de estacionamento de planos, porque inclusive eu tenho esse assunto que eu ia falar nessa webinar, isso aqui. Quanto mais planos você tem para finalizar uma obra, mais você aumenta o custo. E eu estou falando dos microplanos também. Vocês lembram quando eu falei de painel alveolar? Está rolando uns agrazinhos de sacanagem que eu vou te contar. Eu não consigo concentrar. Porque veja, as mulheres bonitas da sala, elas além de fazer pose, serem cheirosas, jogar cabelo, ainda fazem essa carinha sem vergonha. Aí eu sou obrigado a continuar concentrado, né? Porque o olhar delas fica mais visual ainda, né? Então, moça, para com sacanagem aí, presta atenção aqui, rapaz. Desliga essa sacanagem aí, Daniel. Sei lá o que você está mostrando para a menina. Volta para gente, quanto mais planos sobrepostos eu preciso para terminar a edificação, mais caro ela é. Lembra quando eu falei do painel alveolar? O que se tornava prático no painel alveolar? Eu não tenho um monte de painel lá, nem um monte de sobreposição. Quando eu venho com o painel, se quiser deixar ele lá e não revestir com nada, acabou. Na alvenaria comum você bota o tijolo, bota o reboco, bota a massa, bota a tinta e acabou a construção. São várias etapas e vários painéis. Quando você faz uma construção, por exemplo, no sentido vertical, vem a laje, vem o piso, vem o forro, vem N elemento vertical, e isso é um dos elementos que também induzem a geração de custos. Eu, particularmente, nas minhas obras, apesar de eu estar falando para vocês que os autores contam isso, a quantidade de painéis ou de planos que coloca na obra não é um fator que aumenta muito o tipo de casa que eu costumo projetar, não. Mas tá aí, é importante vocês terem esse dado como elemento, tá? Muitos planos para chegar no final de um resultado é um fator de elemento de custo que você tem que considerar e pode ser uma pergunta de prova, tá bom? Você tá pensando? Está na apostila, está escrito na hora de outro aspecto que vocês precisam levar em consideração, que é elemento diretamente ligado com o custo. Grau de compacidade, e guarda esse termo técnico por dia da apresentação, tá? Porque eu vou cobrar, se você não falar de compacidade no aspecto financeiro. Professor, pelo amor de Deus, é muita coisa. É por isso que está tudo escrito, e está tudo lá gravado, gravado, para vocês poderem assistir de novo, ler de novo. Ah, eu professor. Qual é a sua dúvida, Daniel? Eu também, inclusive, tiro a dúvida quantas vezes se quiser. Fala para mim qual a sua pergunta.
Não, eu não pergunto não, só acho que é muita informação na minha cabeça. Graças a Deus. Se não fosse muita informação, ninguém ia ter uma profissão que estuda 5 anos só aprender ela. Mas e a gente aprendeu 5 anos em um semestre. Não, querido, você não tem noção do que é arquitetura. Você já ouviu aquele negócio lá? Essa pincelada que eu estou dando para vocês é como se eu tivesse 1 milhão e eu estivesse dando 0,1 para vocês. Então, se acostumem a procurar por muito mais informação. É muito pouco que eu estou dando aqui. Cada assunto desse que eu estou comentando com vocês, gente, é o resumo do resumo do resumo do resumo e da pincelada. Não tem nada aqui aprofundado nem com muita informação. Tá? Legal que ele decidiu na internet. É uma pessoa só para aprender várias matérias, né? E um professor só para dar uma só. Você tem que aprender vários assuntos, várias matérias diferentes, e um professor só para... Se vocês não estão estudando várias outras coisas além dessa, é até antiético eu discutir esse assunto. Mas a dica que eu dou para vocês, eu não estou ensinando quase nada, estou ensinando um pouquinho superficial. Cobrem nas outras disciplinas que vocês tenham mais conteúdo, porque a arquitetura é muito mais do que isso. Bom, voltando para o assunto que a gente está passando aqui, você queria anotar o que estava lá no outro, não foi, Daniela? Foi, eu estou te falando que a distância entre os planos, ela pode ser um gerador de custos, e a quantidade de planos também é um fator de aumento de custo, tá? É um dos itens a ser entendido na questão financeira, tá? Outro item que é importante na questão de custo, a questão de compacidade. Aí isso a gente vai ver com um pouquinho mais de explicação, porque é um termo novo para vocês provavelmente. Todo mundo já ouviu falar em compacidade? Gente, compacidade é a característica morfológica do edifício que tem de ser compacto. Ser compacto é normalmente quando a planta dela tem formato redondo ou quadrado. Então, quanto mais a sua forma de planta for alongada, menos compacto ela é. Então, a gente vai ter, contrário ao compacto, ou a gente vai poder chamar ela de esbelta ou compacta, tá bom? Esbelto é o contrário de compacto em termos financeiros, no aspecto financeiro que a gente está estudando. No Brasil, normalmente quando uma edificação ela é esbelta, ela tem características financeiras ruins. Isso quer dizer que ela é cara, tá? No Brasil também, quando um edifício é muito esbelto, ele está mais sujeito a intempéries, a influências climáticas. Gente, fora do Brasil, nos países de clima temperado, o interesse de quem está na edificação é se expor aos intempéries para poder absorver essa temperatura. No Brasil, a gente quer se proteger dos intempéries, porque o nosso principal intempérie é o calor e o sol. Então, a gente não quer estar exposto a ele, porque senão a gente não vai ter conforto. Normalmente, uma coisa muito esbelta está se expondo demais, ele tem muita superfície exposta ao sol e à chuva. Uma coisa mais compacta, ele tem menor superfície exposta ao sol e à chuva. Portanto, não é só financeiramente que isso é bom. Ter compacidade é bom do ponto de vista financeiro e do ponto de vista climático, mas essencialmente é bom do ponto de vista financeiro. Tudo que é mais alongado e mais esbelto tende a ser mais caro em termos de obra de construção do que o que é compacto. Todo mundo está entendendo isso? Isso no sentido no geral, né? Isso é uma regra geral que é uma das exceções. No geral, no sentido da locação, no caso de um edifício. Ah, tá. Não, porque se for por cômodos aí. Não, por cômodos também. As duas lógicas, a lógica verdadeira para macro escala e para micro, eu vou te dar provas daqui a pouco. Então, o compacto, ele não vai sair mais barato, não? Eu lembro uma vez até eu fazer o exemplo da cozinha, que ela é tipo 4x4. Vou dar ele agora, Danilo. Pula aí, não adianta não, vou falar disso. Mas, gente, olha só, vamos entender por que um edifício compacto é mais barato. Vamos chutar uma área qualquer, vamos chutar que aqui tem uns 800 metros quadrados, 200 para cada pedacinho desse prédio. Olha o que eu vou fazer, nos mesmos 800, eu vou pegar isso aqui para começar a abrir. Se eu pegasse só isso daqui, soltasse do prédio e começasse a fazer longo, você concorda que para eu fazer este
esta unidade do prédio desta, eu não precisei gastar esta parede. Então eu aproveitei a parede que sobrou daqui e já fiz a própria que está do lado. Se eu tivesse, eu vou ter duas situações: 800 metros quadrados comprido, 800 metros quadrados em forma de quadrado. Dividi aqui, ó, em 4 pedaços. E aí fiz esse cara compridão aqui, ó. Deu para fazer aproveitamento no comprido? Deu. Mas somente uma parede a cada edifício. Ao passo que quando eu estou trabalhando aqui com este, por exemplo, a parede que está aqui servindo para esse já serve para fazer esse edifício aqui também. Então eu vou compartilhar de uma única unidade o suficiente em termos de compartilhamento para compartilhar com 3 unidades no mínimo. Vocês estão entendendo, gente, essa lógica? Então, compacidade geralmente reduz custo de edificação, porque está ligada àquela lógica de planos que a gente viu agora há pouco no primeiro slide. A quantidade de planos que vai ser utilizada para finalizar a edificação é menor. Está lógico isso para vocês? Só que a compacidade tem desdobramentos maiores. E os beltês, por sua vez, normalmente vão aumentar o custo. Então vamos esmiuçar um pouquinho mais isto aí. Olha só. Nesse caso aí, gente, olha o que aconteceu. O cara fez uma redução de custos no prédio, segundo o raciocínio dele, querendo fazer com que os 4 módulos aqui, todos estivessem interligados por um único elevador. E aí ele soltou e fez esse monte de modulação. Mas olha o que aconteceu. Essa parede daqui que estivesse ligada aqui com essa, ela poderia ter um único custo de pilar, de parede, de estrutura, de tudo, né? E ele aumentou. E ele foi aumentando aqui, essa daqui que poderia compartilhar com essa também está solta, essa daqui que poderia estar com essa está solta. Enfim, gente, ao invés dele pegar e reduzir o custo, porque estava compartilhando o elevador, ele aumentou o custo de estrutura, de painel, de vedação, de esquadria, em dezenas de andares, e de uma forma muito maior do que o movimento elevador. De repente, até se ele tivesse acrescentado um hall de elevador aqui, ele teria reduzido mais o custo. Mas, sinceramente, ele não poderia ter feito isso do mesmo jeito, compartilhando o elevador, compartilhando também os planos verticais e diminuindo o custo dessa edificação, ó? Simples. Porque, ao invés de estar com formas mais alongadas, eu gerei uma maior, muito mais compacta e que, teoricamente, geraria menos custo, e que na prática a gente está vendo que realmente gera. Só que, por enquanto, a gente está lidando com esses termos como se a gente tivesse simplesmente, de maneira teórica, experimentando esses valores aí. Vamos pegar uma situação real e até fazer na prática o questionamento que o Danilo está pedindo. Os slides não só tinha não, né? Bom que você está enxergando melhor. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó, são áreas que estão bem no ambiente que não tem nada compacto, né? Elas estão esbeltas, estão bem alongadas. E vamos fazer um experimento para poder descobrir se isso aí gera mais custo ou menos custo. Vamos pensar inicialmente que a gente tenha. Vou comparar 2 ambientes iguais com a mesmíssima área. Um mais compacto, com 16 metros quadrados, tá? 16 metros quadrados. Só que esses 16 primeiro que eu estou colocando aqui, ele mede 4 por 4. Bom, um ambiente. Vamos supor que uma sala dessas, que antes estava quadradona, depois precisou, que estava compridona, eu estou usando ela mais quadradona. E vou pegar a mesmíssima área. Vou botar ela aqui, ó. 2 por 8. Parece mais bonito também nas imagens, né? Também tem 16 metros quadrados. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pegando desde o básico da construção até chegar em acabamento. Vou pegar só uns 2 exemplos básicos, porque senão a gente vai ficar aqui escrevendo material pra caramba, a aula não acaba hoje. Estruturalmente falando, se eu coloco um pilar aqui e outro pilar para cá, depois eu vou ter uma metragem X de vigas para interligar esses pilares, que vai ter um X custo. Eu tenho 4 pilares para colocar aqui nesse vão de espaçamento. Como 4 metros é um vão médio bom para espaçamento de viga, eu não preciso de pilares intermediários. 4 aí atende um ambiente numa boa. E se eu for medir e pensar em custo da estrutura por metro, essa viga aqui tem 4
4, aqui tem mais 4, 12, 16 metros lineares de viga, tá bom? Então eu tenho aqui 4 pilares e 16 metros lineares de viga. Então, guarda essa informação. Vamos modificar? Vamos comparar. 1 pilar, 2 pilares, 3 pilares, 4 pilares. 8 metros costuma ser um vão estrutural. Vocês estão estudando isso em sistemas estruturais? Logo vocês vão ser obrigados a estudar, porque eu vou cobrar isso na minha disciplina e o professor já sabe que todo semestre eu cobro, vocês vão partir para a aula dele com esse tipo de investigação. E ele vai dar isso para vocês, tá? Não se preocupem não, que eu e o Jorge a gente já tem um acordo lá, ele já faz um projeto para vocês dialogar com a aula dele. Normalmente, gente, 8 metros não é um vão tão bom para estrutura. Então ele é um vão grande, ele dá sobrecarga na viga, a gente precisa fazer um vão um pouco menor. Provavelmente eu não vou conseguir vencer aqui só com 2 pilares. Sabe o que eu vou acabar fazendo? 6 pilares. Então eu já tive o custo de 6 pilares. Gente, 6 pilares. Lembra que a gente está estudando aspectos econômicos e eu falei que toda decisão tem um custo e que existe às vezes uma cadeia de custos encadeados? Colocar mais 2 pilares quer dizer colocar mais 2 fundações também. Então eu tenho mais 2 novas fundações, 2 novos pilares, que também tem 2 novas fundações. Custo pra caramba. Aí a gente pensa que parou na estrutura, que morreu aí, né? Não morreu não, gente. Vai tudo aumentando. Porque se uma vez que eu tenho um ambiente que vai desse tamanho, eu não vou poder iluminar ele somente aqui a partir dos 4 metros. O que eu ia botar aqui só uma janela de 2 metros para iluminar o ambiente, porque o espaço é pequeno, se eu botar só aqui, o que acontece com esse trecho todo escuro? Gente, eu vou ter o dobro das janelas. Ao invés de iluminar só com uma, eu vou ter que colocar 2. Então eu coloquei aqui só uma janela, aqui eu vou ter 2 janelas. Vocês começaram a perceber que o peso que eu gerei, só porque eu mudei de compacto para esbelto, mas vamos pensar em mais coisas. Acabamento. Vou botar rodapé. Aqui eu vou botar um exemplo simples, porque tem um monte, tá? A gente podia ver N custos encadeados. Eu estou pegando os mais básicos e fáceis de a gente entender, porque ele tem vários outros desdobramentos. Rodapé aqui, ó, contornando toda a sala. 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 4, 16. 16 metros de rodapé. Então no acabamento eu tenho 16. Para cá, 8 com 8, 16. Com 2 com 2. Peraí, 16 com mais 4, 20. 20 metros de rodapé. Gente, não é 20 metros só de rodapé não, ó, eu esqueci de contar aquela hora. Também é 20 metros de viga, concordam? Então eu tenho muito mais viga, que é inclusive muito mais caro do que um rodapé. Gente, eu tenho uma cadeia de custos que estão alavancados com a decisão de mudar de compacto para esbelto muito grande. Só que uma coisa eu vou alertar para vocês. Em certas situações, onde a escassez de iluminação, ventilação ou a solução funcional é mais interessante, a gente também não pode sacrificar toda uma convivência social ou uma solução climática por conta de custo. Sempre esses elementos, gente, são elementos para você colocar na balança qual que pesa mais na solução do seu projeto. E na boa, se você tem uma boa tecnologia, tem um bom partido arquitetônico, tem uma boa distribuição estrutural, tem uma solução econômica boa para as esquadrias, e já pensou tudo como econômico, você se dá o luxo de, numa área especial, mudar a situação para algo esbelto. E aí, então, por que você está ensinando a gente a fazer compacto? Gente, o arquiteto ele tem que saber aonde deve investir nas coisas que custam mais e aonde não vale. Será que vale a pena você botar esbeltez na área de serviço onde vai ficar os quartos de empregada? Ou será que você vai fazer esbelto na área do quarto do casal, na suíte do casal, e vai fazer compacto na parte do serviço? Isso é uma coisa para pensar que é importante para vocês enquanto arquitetos, certo? E o cliente espera que vocês saibam pensar isso. Porque se vocês não souberem pensar isso, a primeira coisa que acontece quando você termina de entregar o projeto é ele te atacar. Gente, eu tenho uma cliente que ela formou há pouco tempo. Ela mandou uma mensagem para mim na sexta-feira: Raul, me ajuda, que ela formou em design, não foi arquitetura. Só que aqui pela lei eu não posso assinar, bababá. E eu falei: olha, eu preciso de tempo, porque a arquitetura não se analisa assim tão rápido, e eu quero te ajudar e tentar não interferir em nada, porque já que eu vou assinar o teu projeto, eu quero saber se tudo que eu te ensinei está correto, se você não fez nada errado. Não, mas eu estou com muita pressa. Eu falei: eu preciso marcar com você dia e ver, preciso conhecer esse projeto inteiro. Ela não esperou.
No domingo ela autorizou outra arquiteta que podia fazer mais rápido lá. A arquiteta chegou lá na obra, gente, detonou, falou tudo de errado que ela tinha feito no projeto lá de reforma. Gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, inclusive uma das coisas foi essa, a outra arquiteta acusou e falou, pô, vai sair tudo caro, vai sair tudo ruim. E aí a cliente detonou a minha cliente. Resultado, a minha ex-aluna, né? Minha aluna foi descontratada. A cliente recebeu um contrato com ela, foi agora no intervalo que eu li a mensagem dela. E a dona da casa, que ia pegar a arquiteta só para assinar a RT e para corrigir algum detalhe, agora pegou essa outra arquiteta como profissional para fazer a obra dela. E ela caiu fora do projeto. E ela teve que devolver o dinheiro do projeto para a cliente. Fiquem atentos. Alguns clientes, eles não são totalmente leigos, eles estão sabendo dessas coisas que acontecem. Aliás, tem cliente que eu já apresentei. O primeiro projeto que eu entreguei, eu não me atentei para essa história da economia em termos de área. Eu fiz um corredor gigante no meio da casa do cliente, era só corredor. Ele falou assim, você está jogando meu dinheiro fora? Você estava gastando 30 metros quadrados da minha casa só para colocar corredor? Gente, a casa de vocês tem 800, tá? No caso do meu cliente, tem uma área bem menor. Era coerente ele falar esse tipo de coisa para mim. E aí a gente vai pegando essas coisinhas e vai acumulando. Eu estou dando alguns para vocês. Um vilão de projeto normalmente costuma ser o formato curvo. E aí vocês devem ficar pensando, eu nunca vou esse aspecto no início do semestre, senão de antemão vocês ficam querendo fazer as coisas tudo reto para reduzir custo. Gente, de antemão, uma coisa curva é cara quando não há planejamento prévio sobre estas curvas. Porque, por exemplo, fazer uma viga curva é cara, mas quem é que disse que você tem que botar a viga na parte que está curva? Ninguém está te obrigando a fazer a estrutura dessa maneira. Se você já sabe que aqui nesse trecho você vai ter curva, então eu vou fazer um corte aqui, tá, gente? Para mostrar como é que vocês desculpa, eu vou fazer um corte assim, ó. Para a gente entender isso aqui numa solução aqui viável. Aqui está a área da curva. Aqui está a viga que vai sustentar as paredes que estão aqui para cima, na curvona que vocês estão vendo aí, ó. Fazer essa viga daqui, ó, curvona, ela depende de uma série de influências estruturais, torção, esforço, momento. Tem tantas influências que isso aqui vai ser um negócio não só caro, como complicado de executar. Outra coisa também, vocês já imaginaram se aqui está curvo? O que vai acontecer com o vidro que vai ser colocado aqui em cima? Vidro curvo, gente, custa 6, 7 vezes mais do que vidro comum. Vidro comum é barato? É caro para dedé, um dos maiores custos da obra, se a gente tiver grande quantidade. Obviamente que quando a gente viu lá na tabelinha que eu dei para vocês, a quantidade em termos de preço, de porcentagem era pequena, porque também a quantidade de elementos que tem numa casa aqui que significam vidro, normalmente são reduzidas. Mas numa casa do padrão que vocês vão fazer, vidro vai ser muita coisa. Então, um vidro curvo, gente, vai aumentar assim, de maneira milionária o projeto. Aqui, por exemplo, ó, vocês terem a noção, isso aqui é um banheirinho que eu fiz, não sei nem quantos anos atrás, acho que uns 12 anos atrás. Eu já fiz uma casa inteira, obviamente que a gente não pôde fazer os acabamentos, mas a cliente morou sem colocar todos os acabamentos, ela botou o revestimento de um banheiro nessa casa. Era uma casa popular também, que o custo da casa era semelhante ao custo deste banheiro, vocês terem noção. Mas por quê? Tudo aqui era curvo, tudo era material igual. O granito do chão era granito azul Bahia, que era o mais caro que existe. O mármore era o mármore tarso, branco tarso, que é o mais caro que existe. As bancadas eram todas curvas, os vidros eram curvos, o acabamento em alumínio moldado em loco, que é também a maneira mais cara de fazer alumínio, não, inox, é a maneira mais cara de fazer inox. Enfim, uma série de custos indiretos, fora a parte de cá que vocês não veem na imagem do banheiro, que também estava previsto. Não é o fato em si que está de ser curvo que fez isso aqui ser caro. Foram as decisões do cliente. Naquela época, 12 anos atrás,
Fibra ótica com LED era uma fortuna, só milionário botava isso dentro de casa. Hoje em dia é comum, né? Você compra até na Feira do Paraguai essas coisinhas ali penduradas e bota dentro de casa. Mas naquela época não era tão comum. Então, as decisões dela eram só as tops, era só o que era mais espetaculoso para fazer. Sem falar que ela tinha um grande plano aqui de banheiro para vencer em balanço. Esse banheiro aí, ele não está em cima da projeção de estrutura da casa. Ela fez um mega balanço e pendurou o banheiro todinho no balanço. Então, o custo foi só subindo. Tudo que ela queria era o mais impossível de fazer. O que eu vou fazer? O cliente sonha, né? Vou obedecer. Cuidado que o cliente não gosta muito quando é o arquiteto que sonha, não, viu? Se isso tudo tivesse sido sonho meu, eu tenho certeza que ia ser muito mal falado pelo cliente. Eu, particularmente, esse banheiro não é uma bandeira que eu gosto de carregar muito, não. Eu não exponho tanto ela. Tanto que eu mostro para vocês muito outras casas, mas esse banheiro eu nunca mostrei, né? Só na aula de hoje. Porque ele realmente assusta em termos de custo. Porque realmente eu fiz uma casa. E eu já contei para vocês a história de uma cliente que ela tinha uma empregada, e a empregada falou assim: o meu sonho era você fazer minha casa. Contei isso para vocês? Então, a casa que custou o preço quase desse banheiro foi essa casa dessa moça. E ela falou assim: não, eu quero exatamente igual você projetou. Não mudou nada que eu fiz na casa. E a casa foi super barata, porque foi eu sabendo qual era o perfil do cliente, né? Mas, assim, logicamente, ela não tinha dinheiro de fazer os acabamentos. Então, ela só fechou a casa por fora e por dentro não tinha revestimento. Tudo foi pintado com tinta. Até o box do banheiro dela foi tinta box também que a gente colocou. Mas conseguiu. Foi um bom planejamento e ela obedeceu fielmente. E a gente conversava muito. Tudo que ela falava para mim, eu seguia a risca e ela também seguia a risca o projeto. É por isso que a gente conseguiu se alinhavar e dar um custo baixo. Mas isso não é o normal, tá? Via de regra, cliente não confia em arquiteto não tem paciência para pesquisar tudo que o cliente precisa saber e custo costuma estourar nessas situações. A afinidade entre cliente e arquiteto é um dos maiores fatores de sucesso no custo da casa também. Entender tudo que o cliente precisa, respeitar, e o cliente respeitar tudo que você projetou quando você pensou em tudo que ele precisava. Super raro, mas acontece. Sim, e aí, já que a curva aparece, ela acontece e ela pode ser necessária, o que você vai pensar? Por exemplo, eu não sou obrigado a botar a viga aqui, né? Eu posso muito bem, gente, ó, fazer uma viga reta, vindo por aqui, ó, e ela está apoiando aqui, e eu boto a plástica da curva no balanço. E toda coisa que eu colocar aqui, eu faço uma paredinha, que a paredinha, para você colocar tijolo um após o outro, não tem curva nenhuma. Estão entendendo? Não tem curva na estrutura do material. É a virada do tijolo que vai fazendo a curva. Estão sacando o que eu estou falando? Vidro precisa ser comprado curvo para fazer curva? Não. Eu posso catar um pedaço aqui, ó, inteiro reto, e depois botar outro, depois outro, e dobrando e fazer. E assim que toda a faixa da curva costuma ser. A gente vai pensando nesse tipo de coisa. Agora, obviamente que quando você tem um equipamento que ele é moldado sob medida para aproveitar essa área, tem custo. O custo não é igual você fazer retinho. Mas aí, novamente, eu digo para vocês, gente, qual é o mal que há, já que a forma está curva, em você adequar as áreas que são mais novas para ter um custo melhor. Isso resulta em melhor aproveitamento, em design integrado com a própria arquitetura. Então você tem que saber qual é o momento certo de dosar, aonde pode investir mais e aonde menos. De repente a curva vai sair num pedaço que é nobre e compensa gastar mais. E a gente já viu que curva nem sempre quer dizer aumento de custo. Então não tenham medo de usar curva. Só se preocupe em onde está a estrutura, onde está o equipamento, que tipo que ele é, de que maneira ele vai ser executado para não gerar o dado danado do custo, que é ele que é o nosso medo. Mas os livros dizem que a curva aumenta custo, tá? Na prática não sempre isso é verdadeiro. Lei de tamanho, isso aí quem diz é um autor específico da área de custos, tá? É o Juan Mascaró, essa bibliografia que eu sugiro para vocês, tá? O custo das decisões arquitetônicas, o nome do livro dele, tá? Escreve assim, Juan Mascaró. Esse cara aqui é o principal autor de referência quando a gente está falando de aspectos financeiros. Todo mundo que estuda arquitetura que quer saber de custo vai buscar os livros desse cara, que ele tem vários. Ele tem um só para a área dos hospitais, ele tem um para edifícios, tem uns custos para paisagismo, de custos. O cara vai só por custo. E a filha dele também foi na mesma onda, então tem um monte de livros que levantam sobre esses temas. Na área arquitetônica, na área urbana, na área paisagística, então o cara explora tudo. Juan Mascaró. Tá? Se eu não me engano, eu esqueci também. O livro original é espanhol também. O Juan fala que quando a gente aumenta
a gente reduz uma área, a gente não está reduzindo o custo. E aí quem está pegando o exemplo, né? Acho que é o exemplo lá do livro dele, se não me engano. Faz tempo que eu fiz esse slide, eu não lembro mais. Mas o que ele está dizendo aqui? É uma proposta de um banheirinho, e aí ele está dizendo assim, ele tem 1 metro quadrado. Então ele está pedindo para reduzir 10% do custo da obra. E ele está mandando reduzir 10% da metragem da planta. Só que sabe o que acontece? Quando você reduz 10%, vamos supor que você reduza na largura. Gente, só quando você reduziu na alvenaria. E a alvenaria é muito barato. O custo proporcional dele é muito menor. Você não tirou um vaso, você não tirou uma porta, você não tirou cobertura, você não tirou a estrutura de suporte, nem a estrutura da base de fundação. Você está tirando largura de alvenaria. Tijolo é caro? Nunca. Tijolo é a coisa mais barata que tem na obra. Você vê que a alvenaria acabada, completa, fechada, é 2 a 4% da obra. O que tijolo custa? Nada. Gente, a coisa mais burra que alguém pode fazer para reduzir o custo da casa é reduzir o tamanho do ambiente ou reduzir o pé direito. Isto se você não tiver com um empreiteiro burro que falou para você que cobra por metro quadrado. Porque se ele disser que cobra por metro quadrado, 200, digamos que ele cobrou R$1.000 o metro quadrado. Uma área de 190 metros quadrados custa 190 mil para ele te cobrar. E uma área de 200 custa 200 mil. Eu pergunto para vocês, como este empreiteiro, o que é mais vantagem? Fazer 200 ou fazer 190? A vantagem para você é maior qual? Com este empreiteiro? 190. Sabe por quê? Ele não vai tirar vaso, não vai tirar janela, não vai tirar cobertura, não vai tirar porta, não vai tirar acabamento, não vai tirar nada. Ele só vai tirar tijolo e vai te cobrar 190 mil. Agora, se você está fazendo a sua casa sem empreiteiro e você quer tirar custo, é vantagem reduzida 200 para 190? Não, você não está reduzindo 10% não está reduzindo R$10.000 no preço da sua casa, nunca. Tirando tijolo, você está tirando R$10.000 por causa de uma redução boba de 10 metros quadrados, de jeito maneira. E aí, eu não vou me estender aqui, mas aí o cara fez um cálculozinho aqui pra gente, ó, somou os planos, colocou, e aí, ó, o que ele fez no final do cálculo todo? Opa, desculpa. Ele descobriu que reduziu 10% da área. Olha, num negócio pequenininho que é um banheirinho, porque num montante grande de uma casa, uma retirada de área de alvenaria não significa nada, muito menos que isso. Ele só teve redução de 5% do preço. Sabe o que isso quer dizer? Que numa casa grande, o vulto é menor ainda, vai ser 1, 2%, para você retirar 10% da área. Compensa perder 10% da área para ganhar 1 ou 2% de custo? Não, gente. Tem que ser imediata essa resposta. Menos 10% de área, ou seja, uma casa 10% menor, para ter a redução de 1 ou 2% no custo, é vantajoso? Não é. E é próprio, logicamente, que eu estou chutando os valores, a gente não dá a situação real, não sabe quais são os equipamentos, não sabe qual é o vulto de obra, mas eu estou alertando a vocês que quanto maior a metragem quadrada do que você projeta, mais barato o custo por metro quadrado, porque tudo que se compra em grande quantidade sai mais barato. Miguel, você concorda comigo? Na loja do Olá, isso era verdade? O negócio de perder 10% da casa sai por causa de 3% da hora, né? Bicho, está em outro lugar. Não, você fala agora. Mas quando você vendia para o seu cliente uma quantidade grande, você não fazia questão de vender mais barato? Não, se eu for vender em grande quantidade, eu acho que sim. Todo mundo inteiro tem que sair, mas todo mundo de loja tem que sair. Então, além de... Mais caro que você ganhar também na quantidade, né? Tem valor na quantidade. É isso que eu estou alertando para eles. Veja só, você tem que ganhar duas vezes. Se eu fosse só planilha de projeto, aí tantos metros, você cobra, se for poucos metros, você cobra não sei quanto, agora se for uma obra grande, você já faz... Olha lá, quem está falando, gente, até o arquiteto é mais barato para o cliente se a metragem for grande. Minha tabela, por exemplo, que eu mostrei para vocês aquele dia, o preço do metro quadrado vai aumentando, o meu serviço é mais barato. E é onde todo mundo, sabe por quê? Uma parede que você faz uma vez, você precisa de um peão que já está na obra, que ele tem que trazer tais equipamentos, ferramentas e tal.
Se eu fazer duas, eu não vou acrescentar uns 10 minutos a mais para colocar aquele painel, mas usando os mesmos equipamentos, então o custo não é mais igual, porque eu já aproveitei uma parte da mão de obra e do material e do equipamento. Depois que você dá o gatilho inicial em determinada tecnologia, repetir ela sai muito mais barato. Então tudo que você repete várias vezes e faz igual, sai mais barato. Eu não tinha linha, ela mandou o marceneiro fazer a cozinha dela todinha, né? Planejado só da cozinha, ela pagou 12 mil. Aí teve a outra vizinha dessa tia no apartamento dela, me mandou fazer a sala, cozinha, quarto, tudo. O marceneiro cobrou 20 mil, mas somando tudo, a casa ficou. A área é muito maior. A área pagou só na cozinha, ela pagou 12. E isto é uma construção. A casa todinha por 20. Esse não é uma exceção, não, gente. Não existe, eu não conheço nenhum caso em que você aumenta a metragem e sai mais barato. Sabe, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não tenham medo se no projeto de vocês, quando vocês estiverem especificando a área, aumentar um pouquinho mais do que está no programa, porque aumentar um pouquinho mais não quer dizer aumentar tanto o custo, tá? Pode ser que você até esteja reduzindo o custo de alguma coisa, porque você melhorou o aproveitamento de alguma modulação. Na construção civil, professor, se você for nessas lojas menores, se você for numa grande nessas lojas aí, nessas redes, ele coloca, normalmente a gente faz preço bom, né? O preço é tudo tabelado. Agora você vai numa loja menor, os caras, quando é muito material, os caras dão 10, 15% de desconto. Numa loja grande, não dá um custo. Nas redes maiores. O que é invariável é que grandes quantidades geram pequenos custos. Isso aí é uma coisa que em lugar nenhum muda. Comprou muito, vai ser mais barato. Em todos os fatores e com todos os profissionais e materiais. Isso aqui a gente já discutiu, né, gente? Circulação em corredor é coisa útil e é necessário. E a gente vai precisar projetar isso e a gente vai precisar incluir. Só que os clientes e os investidores, eles acham que normalmente, quando você faz um corredor grande, você está desperdiçando a área útil dele. Você está jogando fora a metragem da casa para não dar um uso. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Se tem um corredor que precisa ser muito grande, por favor, dê uma função para ele, porque senão você está desperdiçando a área do seu cliente. Agora, quando ele é só para transitar de um espaço para o outro, gente, a gente tem que ter o cuidado de fazer o menor possível. Poxa, mas aí não vai ficar tão funcional porque não liga um ambiente para o outro, não dá aquela integração de serviço social e íntimo que a gente estudou lá atrás em aspectos funcionais, né? Quando chega nesse fator, a gente bota na balança de novo e vai ver quais são as perdas e os ganhos de um para o outro. E também você não pode condensar um micro corredor para poder reduzir custo, para dizer que aproveitou a área e não fazer ser funcional a edificação, ok? Mas uma coisa que vocês vão ver que é a tendência do mercado imobiliário, esse projeto aqui não tem corredor em área nenhuma. Agora, do ponto de vista funcional, vocês acham que está bom o projeto? Então se lembre, todos os aspectos que a gente está estudando, tem coisas que são bons para o aspecto financeiro, mas que eles geram conflitos no funcional. E a arquitetura é isso. É ciência do tapa aqui e descobre ali. Melhorou o financeiro, piorou o estético, piorou o funcional. Eu não estou dizendo para vocês que o melhor para o funcional é apertar o corredor. Eu estou falando que o melhor para o financeiro é apertar o corredor. E você deve botar na balança qual é a melhor decisão. Se é tirar um pouquinho de um ou botar no outro. E aí, gente, eu estou de novo falando do índice de esbeltez. Esbeltez, na horizontal a gente vive em formato de planta, mas agora eu estou falando de esbeltez no sentido vertical, ok? Prédios que são muito compridos, torres que são muito altas, elas começam a ter um custo que vai mudando proporcionalmente, porque o sistema estrutural, o sistema de cálculo das normas brasileiras, ele prevê um acréscimo muito gritante a partir do momento que a gente sai dos 4 pavimentos básicos que é considerado popular. Gente, tudo que a gente constrói até essa determinada altura, ele vai ter um X custo. Passou daqui para frente, o custo aumenta assustadoramente. Então o que vai acontecer? Você vai ter que prever que isso aqui está numa área nobre, que a quantidade de apartamentos é grande, que o aproveitamento de área comum deles é muito boa para que você consiga validar o preço, porque até uma determinada altura é barato fazer. Tanto que vocês vão ver, não vão ver prédio popular alto. Tem prédio popular alto? Não tem. Todos em Minha Casa Minha Vida é até 4 pavimentos.
Quando eles não são normalmente aqueles sobradozinhos geminados um no outro, que só tem o andar de baixo e o de cima, porque isso daí, inclusive, é o mais barato que a gente consegue fazer. Só elevador da prestação. Como é? Bota elevador? Se colocar uma mais alta na minha casa, minha vida vai ter que colocar elevador. Só elevador já é prestação. Só o elevador dá para fazer uma casa dessa. Só o preço de um elevador. Então a gente pode nem pensar em elevador nesse caso daí. Agora, obviamente, a gente vai ter que considerar o seguinte: normalmente, quando a gente está fazendo as alturas para casa, dificilmente a gente está passando de 3 pavimentos, 4, né? Então a gente está dentro da margem da cidade. Então vocês não precisam se preocupar com isso. Eu estou falando desse critério aqui porque vocês já ficam preparados para quando vier a discussão de prédio vertical. Vocês vão estudar prédio em altura lá no 8º semestre, certo? Então lembra dessa dica aqui que eu estou dando para vocês, porque rola. E aí o professor de estrutura e o professor de projeto vertical, ele vai dar acréscimos para vocês. Eu estou percebendo que vocês já estão começando a ficar cansados. A gente pode estender para a segunda, então, esse finalzinho de aspecto financeiro, para não ficar cansativo para vocês? Então, a gente vai interromper aqui nesse ponto. Vai faltar bem pouquinho para finalizar o aspecto financeiro, e a última aula a gente vê na segunda. Porém, na segunda tragam todo o trabalho de desenho e maquete física, tá? Aula de amanhã de CAD, com maquete física na mão, porque vocês vão tirar dúvidas. A gente não vai fazer a de vocês amanhã, mas a gente vai tirar as dúvidas de como vocês vão ter que entregar na aula que vem, olhando para a maquete de vocês. E eu vou dar uma microaula básica, ensinando o que vocês vão fazer para fazer essa maquete que vocês vão ter. Caso a caso, vou estar avaliando. Então, a gente termina com o aspecto financeiro. Na próxima aula, a gente vai interromper aqui em esbeltez, no caso vertical.